Pessoal, boa noite. É um prazer imenso estar aqui. Vocês não imaginam quanto eu estou lisonjeada de ter sido convidada para palestrar. Alguns rostos conhecidos, então já fica um pouco mais confortável para mim, mas muita gente que eu não conheço. Muito obrigada pela presença de vocês e obrigada o Conselho pelo convite. Eu vou me apresentar um pouquinho para vocês me conhecerem, para a gente ficar à vontade. E fiquem à vontade, por favor, para interromper, fazer questionamentos, contribuições para a aula, tá bom? E aí depois também no momento do coffee break a gente pode conversar, quem tiver com vergonha pode perguntar, pode acessar, tá bom? Então, meu nome é Larissa Padrão, eu sou formada pela Universidade de São Judas Tadeu, me deu uma excelente base, muitos valores, e sou muito grata a todo aquele momento da graduação. Depois de formada, eu já sabia que eu queria buscar a área hospitalar, e aí eu prestei o aprimoramento em terapia intensiva, passei e me formei lá pelo Hospital das Clínicas. Pode apagar a luz aqui da frente? Ó. E aí, quando eu me formei, então, no aprimoramento, em terapia intensiva lá no Hospital das Clínicas, eu já, a partir desse momento, já comecei a trabalhar lá e estou trabalhando lá até hoje em dia. Não coloquei os anos, porque às vezes é um pouco triste, mas em 2013 eu me formei, em 2014 eu fiz o aprimoramento e desde então eu estou trabalhando no mesmo local, lá na UTI de Clínica Médica do Hospital das Clínicas do Instituto Central. Apesar de ter o nome de Clínica Médica, é uma unidade que recebe os mais diferentes pacientes, não só clínicos, como cirúrgicos também, tá bom? O SUS realmente ele empurra qualquer paciente para aqueles leitos, porque são leitos de UTI e realmente o leito não pode ficar parado. Então, nesse contexto, além de fisioterapeuta responsável dessa unidade, eu também supervisiono os alunos e lá no Hospital das Clínicas nós temos diversos cursos, especialização, aprimoramento e residência. E são diversas áreas, em nefrologia, em terapia intensiva, em urgência e emergência. Então, eu tenho acesso a diversos alunos e eu também convivo com eles na parte tanto teórica quanto na parte prática. Então, realmente, já tenho o hábito, o costume de falar sobre ventilação não invasiva. Então, eu já tenho alguma experiência e vai ser maravilhoso para mim poder dividir isso com vocês agora. Agora não temos mais cadeiras. Tem uma ali. Ah, não, chegou. Eles vão lá direcionando. Tem uma aqui na frente. Tem essa preta aqui também que eu não vou usar. Ó, se quiser, tá? Então, vamos para o que interessa. Vamos para o tema. Então, a ventilação não invasiva, pelos meus anos aí de experiência na UTI, é realmente um recurso muito utilizado. Vamos lá. Pode sem vergonha, pode ultrapassar. Tem lá na... Se pegar fogo, você vai pegar esse extintor aí e vai resolver nosso problema. Agora, não. Tem mais alguma? Tem ali, ó. Não, não tem não. Tem lá. Tem essa aqui. E agora? Ó. Peraí, deixa eu passar aqui. Vou botar aqui uma pessoa pra sentar aqui com coragem. Bom, agora eu não vou mais disponibilizar lugares, já deu. Tem 2 puffs ali, ó, se vocês quiserem sentar. E tem uma cadeira aqui na frente. Esse puff. Então, retomando. Então, a ventilação não invasiva é muito utilizada no ambiente hospitalar. Também tem a sua funcionalidade, sua aplicabilidade no home care, nos indivíduos que estão fora do hospital, né, já estão em casa, mas o foco da palestra de hoje e o meu foco, a minha experiência é muito mais no âmbito hospitalar, obviamente, tá bom? Então, o que é a ventilação não invasiva? De uma maneira rápida e objetiva para definir, é um suporte ventilatório de forma não invasiva para tratar pacientes que têm insuficiência respiratória aguda ou crônica agudizada através de uma interface externa. Então,
A ventilação mecânica não invasiva, fazendo um paralelo com a ventilação mecânica invasiva, ambas vão gerar pressão positiva para tratar a insuficiência respiratória, só que uma faz de uma forma totalmente não invasiva externa e uma faz de forma invasiva, com tubo orotraqueal, com a traqueostomia e assim por diante. Então, a ventilação não invasiva é totalmente fora do paciente, externa. Ela se faz de uma maneira não invasiva, como o próprio nome diz, bem redundante. Então, além da pressão positiva, a ventilação não invasiva, ela oferece oxigênio. E aí talvez isso que seja o diferencial do indivíduo no hospital e no indivíduo de casa. Às vezes, os equipamentos domiciliares não têm disponível oxigênio. E aí tem que fazer uma adaptação e fornecer de forma externa ao aparelho de ventilação não invasiva. Já no hospital, a imensa maioria dos aparelhos, e assim tomara, oferece o oxigênio para os indivíduos. Tanto a pressão quanto o oxigênio são ajustáveis e variáveis. Então, a gente vai ajustar exatamente a pressão que a gente quer e o oxigênio que a gente quer. Já os indivíduos em casa, eles não fazem os ajustes. Para eles não têm o conhecimento para poder fazer aquela decisão dos parâmetros. Então, desculpa, os indivíduos que estão no hospital, a gente que vai provavelmente comandar toda a ventilação não invasiva, tá bom? Os modos mais utilizados são o CPAP e o bilevel. Bilevel é o nome correto para aquilo que a gente chama de BiPAP o tempo todo. Assim como o ressuscitador manual com reservatório de oxigênio é o correto, mas que a gente chama de AMBU. Então, os modos mais utilizados são CPAP e bilevel. Tem outros modos que os ventiladores cada vez mais vêm trazendo novas tecnologias, suportes cada vez mais avançados, eles garantem o volume e variam a pressão, tem modos mais avançados, mas o básico, clássico é CPAP e bilevel, são os mais utilizados. Então, diferenciando o CPAP do bilevel, classicamente uma pressão e duas pressões, simples assim. A pressão única, o CPAP, ele mantém alvéolos abertos, então é a maravilha da ventilação não invasiva. O alvéolo que pode estar com algum preenchimento, ele favorece que esse alvéolo se mantenha estável e aberto. Já o bilevel, ele tem a pressão expiratória, que é o CPAP, que é a pressão que vai deixar o alvéolo aberto, e além disso ele tem uma fase inspiratória, que isso que é o diferencial do bilevel, ele vai aumentar a ventilação do indivíduo, vai aumentar a fase inspiratória desse indivíduo, como a gente pode ver nessa imagem. Então, aqui no começo, aqui na parte esquerda, a gente tem o indivíduo respirando normalmente, sem nenhum suporte. A segunda imagem, a gente tem o indivíduo respirando a partir, então, de um CPAP, então eu tenho uma pressão contínua nessa fase, e aí, tanto na INSNO como na ES, essa é a pressão que eu determinei. E nessa parte, a gente pode ver um EPAP e aí um IPAP. Então, a gente tem dois níveis de pressão, o azul e o vermelho que vocês podem ver, e aí esse é o modo bilevel. Então, eu tenho como uma linha de base o EPAP, e aí quando o indivíduo faz a fase inspiratória, ele recebe um suporte maior, ali, uma pressão maior, e vai atingir o IPAP. Então, trago para vocês aqui nessa imagem a forma clássica de utilizar a ventilação não invasiva, através de uma máscara, uma interface externa, como eu já havia dito. E aí vocês podem ver que, normalmente, na interface, a gente tem pontos de fixação para essa máscara ser acoplada no rosto do indivíduo e ela ficar totalmente vedada, que é isso que vai garantir o sucesso da ventilação não invasiva. Além disso, a gente tem aqui uma porta exalatória, o nome é estranho, a gente normalmente fala válvula exalatória, mas o correto é porta exalatória, e neste caso, deste aparelho, que eu vou mostrar para vocês a imagem em breve, a gente tem a linha de pressão, tá? Então, esse aparelho não tem nenhum conflito de interesse com as marcas, eu não trabalho para nenhuma marca, as imagens que vão estar aqui são totalmente aleatórias do uso da minha prática clínica e da internet que eu retirei. Então, a gente tem um aparelho específico para fazer a ventilação não invasiva, e esse aparelho específico para ventilação não invasiva, a gente tem o circuito único, que chega aqui na máscara, na porta exalatória, e eu tenho uma linha de pressão, que vai
ajudar a manter a pressão, fazer a leitura da pressão por esse ventilador não invasivo. Além disso, eu tenho opcional aqui uma base aquecedora para umidificar e aquecer o ar, então umidificação ativa para ventilação não invasiva, acoplados então nessa interface externa que é essa aqui que está no zoom, que aqui não dá para enxergar nada porque o lençol não favoreceu. Enfim, essa é a forma clássica então de fazer a ventilação não invasiva. Agora vamos para a parte burocrática. Objetivos da ventilação não invasiva. Então, assim como a ventilação invasiva, o mesmo objetivo. O indivíduo está em insuficiência respiratória, aguda ou crônica agudizada, e aí ele tem uma descompensação daquela homeostase. Ele tem provavelmente uma diminuição do oxigênio, um aumento do CO2 e essa troca gasosa está prejudicada. Seja qual for o motivo, ele deixou de ventilar adequadamente ou ele deixou... a musculatura tem um prejuízo, ele não está conseguindo fazer a ventilação adequadamente, então ele tem lá uma troca gasosa prejudicada. A ventilação não invasiva, assim como a invasiva, tem o objetivo de normalizar isso. Melhorar ou estabilizar, então, a troca que está prejudicada. Quando o indivíduo tem esse processo, ele tenta se compensar, ele tenta realizar a homeostase, ele vai aumentar o trabalho respiratório dele. Então, a ventilação não invasiva tem o objetivo de reduzir esse trabalho respiratório, fazer por ele o que ele está fazendo e está chegando provavelmente no seu limite. E esse limite vem acompanhado de sintomas, de espineia, dor no peito, e aí se tiver realmente alterações de troca gasosa, ele pode ter redução do nível de consciência, ele pode ter fadiga muscular. Então, de qualquer forma, a ventilação não invasiva tem o mesmo objetivo da ventilação mecânica invasiva, normalizar a troca gasosa que está completamente descompensada. E comparando já com a ventilação invasiva, a gente tem os benefícios da ventilação não invasiva. Muito mais confortável, o custo é menor, uma vez que para ser entubado o indivíduo ele precisa pseudoanalgesia, precisa de acesso vascular, né, periférico, seja qual for, ele precisa do ventilador mecânico invasivo, ele precisa da prótese, então tudo isso gera mais custos para o hospital, para as entidades aí de internação. E aí, comparado com a intubação orotraqueal, a ventilação não invasiva ela é muito mais simples e ela traz menos riscos para o indivíduo do que do suporte convencional, né? O indivíduo intubado, se ele tem uma pseudoanalgesia, ele está mais suscetível a realizar intercorrências, a ter queda de PA, uma porta aberta para infecções, o tubo ele é de forma invasiva, ele é um biofilme que pode gerar aí, a PAV, enfim, de qualquer forma, a ventilação não invasiva ela é ótima porque ela diminui a necessidade da intubação e a intubação traz todos esses riscos para os indivíduos internados. Contraindicações absolutas, então eu não posso fazer ventilação não invasiva em que indivíduo? Aquele indivíduo que precisa ser intubado de forma emergencial, ele precisa ser intubado com uma certa urgência, eu não posso deixar o tempo passar, eu preciso intervir naquele momento, em parada cardíaca ou respiratória, uma indicação absoluta de intubação orotraqueal obrigatória, e instabilidade grave, principalmente hemodinâmica, tá bom? É óbvio que essas contraindicações absolutas, elas vão levar geralmente os indivíduos à intubação orotraqueal. Mas aí eu também posso pensar, uma vez que ele foi para a intubação orotraqueal, eu posso talvez pensar no desmame dele da ventilação invasiva, já usando a ventilação não invasiva. As contraindicações relativas. O que a gente tem de contraindicação relativa? Cada caso deve ser avaliado, discutido com a equipe multi, uma vez que eu posso dizer, posso ter um paciente que fez uma cirurgia, que é um tipo de contraindicação relativa, e aí eu posso ter o mesmo tipo de cirurgia e não necessariamente ele ter uma contraindicação à ventilação não invasiva. Então a gente tem que avaliar caso a caso e ver o que é melhor para aquele indivíduo e discutir com a equipe. Quais são, então, as contraindicações relativas aí? O indivíduo não cooperar, não proteger via aérea ou tiver secreção demais. A ventilação não invasiva, por ser uma interface que veda o rosto do paciente, isso pode gerar algum componente de claustrofobia, então ele tem que cooperar
com o período que ele ficar nessa ventilação não invasiva, ele precisa estar um tanto quanto calmo, um tanto quanto tranquilo. Então, talvez uma agitação, agitação psicomotora tão importante que a ventilação não invasiva talvez não consiga fazer seu trabalho e aí ele falhe a ventilação não invasiva por conta da agitação psicomotora. Tem alguns artigos até que trazem o uso de pseudoanalgesia bem leve, que não vai fazer com que o paciente perca o centro respiratório, obrigada pela ajuda. O centro respiratório pode ser utilizado para alguns pacientes poderem cooperar com a ventilação não invasiva. Rebaixamento do nível de consciência é uma contraindicação relativa, porque se o indivíduo tiver rebaixado por conta de hipercapnia, pode ser que a ventilação não invasiva reverta isso e ele melhore. Alguém apertou o botão da luz. Pode ser que ele melhore com a ventilação não invasiva e reverta essa condição de rebaixamento do nível de consciência, uma vez que, por exemplo, os indivíduos que têm DPOC e com a hipercapnia, eles podem ter o rebaixamento do nível de consciência. Então, essa é uma contraindicação relativa. Agora, se esse rebaixamento for por conta de, provavelmente, alguma injúria neurológica, talvez não seja indicada a ventilação não invasiva. Por isso que a gente tem que avaliar exatamente caso a caso para poder indicar ou não a ventilação não invasiva. Quando o indivíduo tem falências orgânicas múltiplas, além da não respiratória, pode ser que a ventilação não invasiva não dê conta da gravidade desse indivíduo. E aí, provavelmente, ele tem indicação de intubação orotraqueal. Então, indivíduos que cursam com encefalopatia grave, arritmia, choque e disfunção de múltiplos órgãos, ele não é um candidato à ventilação não invasiva. E agora, o pós-operatório, que eu acho que é o tema que mais tem que ser avaliado caso a caso. Tem muita literatura que diz que é proibitivo usar no pós-operatório de esôfago. Às vezes o indivíduo tem uma cirurgia alta e por conta da ventilação não invasiva ter essa interface que abrange a boca, pode ser que ele tenha a passagem de ar pela boca e uma distensão abdominal. Mas isso deve ser avaliado caso a caso, pois tem cirurgiões que permitem o uso da ventilação não invasiva, mesmo em cirurgias de esôfago. Às vezes é uma cirurgia simples ou uma coisa mais cautelosa, então talvez dê para usar com baixas pressões, mas isso tudo deve ser sempre discutido com a equipe multidisciplinar, tá bom? E obstrução de vias aéreas superiores também é uma contraindicação relativa, porque tem indivíduos que podem se beneficiar, principalmente naqueles casos de edema. A gente sabe que os indivíduos que têm edema de glote, normalmente, depois de um tempo, eles podem reverter esse edema ou não, eles devem ser intubados novamente. Isso aí tem que ser avaliado realmente caso a caso. Quais são as indicações clássicas? Na literatura, a gente tem recomendação para fazer as coisas que a gente faz. Então, a ventilação não invasiva não foge a isso. Também tem muita evidência que trouxe durante muitos anos exacerbação do DPOC com característica hipercápnica como evidência use a ventilação não invasiva. Talvez esse indivíduo vá se beneficiar muito da ventilação não invasiva, tá bom? Edema agudo pulmonar, já a recomendação não é mais A, a recomendação é B. Então, normalmente, esses pacientes vão muito bem na ventilação não invasiva, mas pode ser que eles falhem. Mas, comparado com os indivíduos que têm DPOC, os DPOCs vão muito melhor na ventilação não invasiva. Há algum tempo, a insuficiência respiratória para os imunodeprimidos também tinha um grau de recomendação forte, mas essa recomendação já veio mudando nos últimos trabalhos, mas a gente continua usando na prática clínica. E uma recomendação também que ainda não tem comprovação, mas a gente usa muito, é o desmame do paciente que tem DPOC da ventilação mecânica invasiva. Então, a gente vai ver mais para frente detalhado a maioria dessas indicações, tá bom? E aí eu vou falar mais um pouquinho de cada um. Outras aplicações da ventilação não invasiva muito bem estabelecidas fora do hospital, que era o que eu estava falando para vocês no começo da aula, no ambiente domiciliar, a hipoventilação da obesidade e a apneia do sono. Já é bem estabelecido e não é o foco da minha palestra, obviamente, porque eu sou do ambiente hospitalar. Aqui a gente tem 3 indicações também
muito controversas, mas muito utilizadas na prática clínica, que é a asma, o desmame da ventilação mecânica invasiva, então depois da extubação, e durante o exame de broncoscopia. Esses aqui estão bem descritos como não use ou use. A gente vai ver cada um deles mais para frente. E a gente tem mais algumas indicações que acho que são muito relevantes, que é a hipoxemia ou pós-operatórios cuidados paliativos. Agora a gente vai olhar para cada um deles com carinho. Edema agudo pulmonar, principalmente de origem cardiogênica, o edema agudo pulmonar é quando a gente tem aquela pressão hidrostática alterada e os líquidos que estavam passando pelas veias e capilares, eles escapam para o interstício alveolar e aí eles preenchem o alvéolo com edema. Então, os pacientes que têm este edema alveolar, é óbvio que essa imagem ela está muito clássica, bonita, com nível de água, mas não é isso que acontece na realidade, né? Provavelmente esse alvéolo ele entra em colapso, porque ele perde toda a sua estrutura, uma vez que ele está preenchido, e aí esse alvéolo provavelmente não vai fazer nenhuma troca gasosa, porque essa imagem dá uma impressão de que ele talvez faça troca gasosa em cima, mas isso não acontece, tá bom? E aí, o uso da ventilação não invasiva, imagina então que a pressão positiva vai vir por aqui e essa conformação vai ser retomada, eu consigo então abrir a unidade alvéolo capilar e aí eu deixo o líquido mais próximo da periferia e com isso o líquido ou ele volta para o vaso ou ele tem mais chance de ser drenado através do sistema linfático. Então a ventilação não invasiva, para o edema agudo pulmonar, ela é excelente para recobrar o estado do alvéolo, mas se esse líquido não for retirado, seja em diálise, terapia medicamentosa para aumentar o débito urinário, de nada adianta ficar fazendo a ventilação não invasiva para sempre. Porque na hora que você retira a ventilação não invasiva, o edema pode voltar para o lugar que ele estava, tá bom? Mas isso vai ser muito positivo para evitar a intubação, diminuir a mortalidade e trazer benefícios hemodinâmicos. Qual que é o benefício hemodinâmico? A conformação do tórax e o retorno venoso diminuído, uma vez que a pressão intratorácica favorece a pressão do coração. Então, a contratilidade cardíaca vai ser favorecida, uma vez que eu tenho a pressão aumentada dentro do tórax. Para os DPOCs, então, para essa população hipercápnica, é muito interessante o uso da ventilação não invasiva no momento de exacerbação e insuficiência respiratória aguda. Então, aquele momento que ele chega em exacerbação, é utilizada normalmente a ventilação não invasiva e tem benefícios muito bem estabelecidos na literatura. E, se porventura ele for intubado, a retirada dele do desmame, a retirada da ventilação não invasiva, o desmame também se dá muito positivamente através da ventilação não invasiva. Então, eu tiro esse paciente precocemente da ventilação invasiva. A gente vai ver mais pra frente o esquema muito legalzinho que tem. A ventilação não invasiva, ela vai favorecer a desinsuflação pulmonar. Então, esse indivíduo que ele fica hiperinsuflado, que ele tem o colapso proximal lá, próximo dos alvéolos, eu consigo deixar as estruturas um pouco mais abertas para que ele consiga exalar. Então, isso vai favorecer a mecânica e aí ele vai deixar de usar a musculatura acessória, que normalmente esses indivíduos já têm uma musculatura prejudicada, e aí eu tenho só benefícios com os indivíduos DPOC. A gente vai ver mais para o final também. Asma. Asma é uma recomendação, não use quando o indivíduo estiver em crise asmática. O problema da asma é que a contração da musculatura é tão forte, o broncoespasmo, ele é forte nos casos de asma que estão hospitalizados normalmente, que não é o caso de asmas leves, que ficam em casa, etc., terapia domiciliar. A contração é tão forte que por mais que você coloque pressão positiva com a ventilação não invasiva, você não vence. Você não vai vencer essa força. O que deve ser feito é a terapia medicamentosa para relaxar essa musculatura e aí sim você pode pensar em usar a ventilação não invasiva para tratar de espineia e uso de musculatura que ele pode vir a estar com tiragem e uso de musculatura acessória, mas você tem que pensar que você está tratando o sintoma e não o broncoespasmo. Então essa é a recomendação da literatura.
tá bom? Então, você não vai vencer essa contração muscular. Quem vai vencer essa contração muscular provavelmente é a terapia medicamentosa. E aí, então, a associação das duas terapias, a medicamentosa e a ventilação não invasiva, garantem o sucesso. Mas não tratar a asma ou a exacerbação da asma com a ventilação não invasiva, tá bom? E em casos muito graves, esses indivíduos nem passam por tentativas de ventilação não invasiva. Normalmente, ele vai ser entubado num contexto bem mais grave. Então, o desmame da ventilação mecânica, que eu estava falando para vocês, que se uma vez ele já foi instituído, eu posso pensar em retirar esse indivíduo da ventilação mecânica invasiva através da não invasiva. A recomendação é a seguinte: use nos pacientes de risco direto. Então, se você está planejando a extubação, isso vai acontecer, foi discutido com a equipe, vá para o leito com a ventilação não invasiva, para os indivíduos que têm fatores de risco, já vou contar para vocês qual é. E não use quando o indivíduo tiver um novo quadro de insuficiência respiratória. Então, uma vez que ele foi estubado, depois de algum tempo ele desenvolve um novo quadro de insuficiência respiratória, não use nesse momento. Que normalmente os indivíduos, os únicos que se beneficiam disso são os indivíduos que estão no pós-operatório. E também é controverso. Então, use diretamente no momento da extubação. Então, como se ele fizesse o desmame de uma pressão controlada para uma pressão de suporte para ventilação não invasiva. Então, é como se fosse um segmento, um acompanhamento, tá bom? Não use como, uma vez que já tiver estubado, uma nova insuficiência respiratória instalada, tá bom? Essa é a recomendação. Aqui está a figura da Diretrizes Brasileiras de Ventilação Mecânica de 2013, que traz, então, exatamente isso que eu expliquei para vocês. Os 3 nomes. Estou na frente de vocês também, né? Eu vou beber água enquanto vocês dão uma olhada. Os 3 nomes aí da ventilação não invasiva no desmame. Isso aqui é bem estabelecido e é o que anos de literatura foram resumidos basicamente nessa imagem. Então, o indivíduo que falha no TRE, normalmente é o indivíduo DPOC, o indivíduo hipercápnico, ele vai falhar no TRE. Não coloque ele no TRE. Coloque a VNI e facilite a saída dele da ventilação mecânica invasiva. Então, a VNI facilitadora é aquela que retira o indivíduo que falha no TRE direto para a respiração espontânea com a ventilação não invasiva, que normalmente é o indivíduo hipercápnico DPOC, tá bom? A VNI preventiva é aquela que o indivíduo vai bem no TRE, então ele passou no teste de respiração espontânea, porém ele tem fatores de risco. E aí o que eu quero contar para vocês, que eu não trouxe imagem, porque eram muitas linhas, e linhas a gente não lê todas a partir de 9, é a técnica do slide. Indivíduos acima de 65 anos, idosos, o tempo de ventilação mecânica prolongada, e normalmente cardiopatas e pneumopatas. Os outros, todas as indicações aí de fatores de risco, vocês podem conferir na Diretriz Brasileira de Ventilação Mecânica, que lá tem muitos fatores de risco. Então, se o indivíduo tiver um fator de risco, você pode fazer, então, o teste de respiração espontânea, ele vai bem, ele passa, mesmo assim você coloca a VNI para que ele não falhe. Imagina. Para que ele não falhe, tá bom? E aí, o que eu estava falando no slide anterior, exatamente a VNI curativa, então aquela que uma vez estubado, o indivíduo desenvolve uma nova insuficiência respiratória. Não é bem visto, não é bem utilizado, não tem muito benefício, apenas para pacientes cirúrgicos, e isso não está bem estabelecido ainda na literatura. Então essas são as 3 formas de usar a VNI no desmame da ventilação mecânica invasiva, e acho que era isso. Broncoscopia. Normalmente a broncoscopia é um procedimento que os indivíduos de cara são entubados para fazer esse procedimento. Porém, o uso da ventilação não invasiva durante e após o procedimento tem tido realmente muitos benefícios. Aqui eu trouxe para vocês uma imagem de uma máscara, é aquela máscara normal do ambu, do ressuscitador manual com bolsa reservatório. E aí a gente tem o conector da bronco, que é o mesmo conector que encaixa no tubo, normalmente ele encaixa também nessa máscara. E aí, olha só, o indivíduo vai fazer a broncoscopia
com uma não invasiva. Isso é muito benéfico. O indivíduo que é entubado para fazer uma broncoscopia, ele tem todos aqueles custos de intubação orotraqueal, o tempo da sedação, analgesia, uma hora ele vai ter que ser entubado. Isso requer muito mais trabalho para a equipe. E normalmente a broncoscopia, basta uma analgesia leve para o indivíduo relaxar durante o procedimento, mas ele continua com a ventilação dele. E aí você só garante isso com a ventilação não invasiva. O único cuidado que a gente tem que ter é que se essa broncoscopia for para realizar biópsia transbrônquica, esse indivíduo tem um risco de fazer pneumotórax. A recomendação da literatura é: utilize baixas pressões e exame de imagem para confirmar se tem pneumotórax ou não, imediatamente ao final do procedimento. Aqui a gente tem mais uma marca, não tem nenhum conflito de interesse, é a Performax, a máscara clássica da Philips, e aí o conector de broncoscopia. Eles têm diversos conectores, e aí esse verdinho é específico para fazer a broncoscopia. Ou então, a máscara, provavelmente da Ambu, algumas encaixam ali no conector do broncoscópio que eles normalmente têm, tá bom? Então, falei para vocês de todas essas aplicações e as outras 3 aplicações que não tem ainda tanta literatura para embasar, mas que a gente vê muito na prática clínica. Os indivíduos que têm hipoxemia, pneumonia aguda, pneumonia da comunidade, que cursam com SARA leve, eles vão bem na ventilação não invasiva, mas se virar uma SARA moderada grave, provavelmente esse indivíduo deve ser entubado. Pós-operatório é uma indicação que eu estava falando para vocês, é relativa, então, dependendo da cirurgia, se for trato gastrointestinal, o cuidado de ter a discussão com a equipe para poder falar se isso está liberado ou não. E em manejo de sintomas dos cuidados paliativos, que tem benefícios e o indivíduo, às vezes, ele não tem o desejo de ser entubado, pode ser que ele se beneficie com a ventilação não invasiva para alívio da dispneia. Então, vamos para a prática mesmo. Como que eu faço a ventilação não invasiva? Então, primeiro, você precisa ter um paciente, uma interface e um aparelho. Normalmente, a ventilação não invasiva, ela é utilizada o circuito único com a linha de pressão, ou não, depende. A interface, depende. A interface, ela é classificada, digamos assim, como nasal, oronasal, que pode ser chamada também de facial, e facial total, quando ela inclui provavelmente os olhos. O aparelho, a gente tem aparelhos específicos para ventilação não invasiva, que são destinados para ventilação não invasiva, e tem aparelhos de ventilação mecânica invasiva com módulo de ventilação não invasiva, a gente vai ver bem bonitinho lá para frente. E tem também uma forma mais encontrada, de menor custo, que é o CPAP de parede, o gerador de fluxo. Então, a gente tem uma válvula, que é acoplada diretamente lá na válvula redutora, e um kit de CPAP, com uma válvula de PIP e uma máscara clássica. Então, isso aqui normalmente é mais encontrado, o custo muito menor do que um aparelho de ventilação mecânica. Porém, esse kit só faz CPAP, não faz 2 níveis de pressão. Aqui eu trouxe para vocês 2 figurinhas dos ventiladores, normalmente, que é a diferença entre eles, específicos para ventilação não invasiva, é a linha de pressão. Então, esse BiPAP Vision, que é de uma marca, e esse, normalmente, hospitalar, e esse aqui, domiciliar, normalmente não tem a linha de pressão, tá bom? É um pouco mais simples o funcionamento para fazer a utilização no domicílio. Aqui eu trouxe para vocês a imagem do ventilador mecânico de UTI com módulo de VNI. Então, percebam a diferença entre esse ventilador, que ele está cinzinha, meio azulzinho, e esse aqui que está laranja. Caracterizando a diferença, é o mesmo aparelho, eu configurei aqui ventilação mecânica invasiva e aqui eu cliquei em ventilação não invasiva. Qual que é a diferença? Além da cor, obviamente, a gente tem a nomenclatura, é diferente do aparelho de ventilação não invasiva para o aparelho de ventilação mecânica invasiva. O que a gente tem aqui embaixo, o aparelho de ventilação não invasiva, a gente tem EPAP e IPAP. E no ventilador mecânico a gente tem PIP e pressão de suporte. É a mesma coisa, mas tem nomes diferentes. E aí eu configurei para vocês
exatamente a mesma coisa. Se o indivíduo estivesse fazendo aqui, ele estaria fazendo a mesma coisa. Perceba, 10 de PIP com 10 de EPAP, eles se equivalem. Agora, o IPAP, ele está se referindo à pressão máxima que chega. Já o ventilador mecânico, ele está falando que está acima da PIP, que é 2. Então, se eu somar, eu vou atingir o IPAP. Então, essa é a única diferença e o cuidado que a gente tem que ter com o ventilador invasivo e o ventilador não invasivo, tá? Aqui a gente pode ver, de uma forma mais prática, que o EPAP e a PIP é a mesma coisa, que está embaixo, na fase expiratória. E aí, durante a fase inspiratória, eu tenho o IPAP, que é a pressão máxima que eu programei, só que o ventilador mecânico, ele te fala sobre o que está acima da PIP, então a pressão de suporte, então o delta que está sendo dado. Então aqui eu tenho 12 e aqui eu tenho 2, mas se você somar, vai dar o IPAP. Quanto às interfaces, aqui a gente tem de todo tipo, cor, tamanho e infinito, tá bom? Essas são as interfaces nasais, mas tá pegando a boca, mas é classificada como nasal. Aqui uma facial, que pega o nariz e a boca, e uma facial total, que vai então ter vai aumentar a área de contato comparada com essa máscara que provavelmente pode ter um aumento de pressão no nariz. Reparem que cada máscara, ela tem uma fixação adequada, né? Ela tem um formato para ser preso. Às vezes a gente não consegue encaixar as coisas que não é para ser encaixado. A gente tem que usar a fixação adequada para poder a máscara ter a funcionalidade adequada, tá bom? Então vejam que na mesmo portfólio da mesma marca, a gente tem mais de um formato nasal, a gente tem mais de um formato oronasal, desculpa, e um facial. E aí cada uma vai ter uma fixação adequada. Nem sempre é o que a gente tem disponível, né? Às vezes a gente usa a mesma fixação para todo mundo e faz uma gambiarra e vai dar certo. Outras interfaces que a gente tem também da ventilação não invasiva, que não são tão comumente encontradas, é a peça bucal, que é normalmente para indivíduos que têm doença neuromuscular, eles usam essa peça bucal. Normalmente eles não têm o domínio dos membros superiores para poder instalar e retirar a máscara. Então essa peça normalmente ela é acoplada na cadeira de rodas e aí o indivíduo consegue fazer o uso da ventilação não invasiva e quando ele quiser ele interrompe, fala, come, enfim, conforme for o caso. E outra interface aí que também tem muito descrita na literatura, o capacete, o helmet, né? Que é um dispositivo para não ter nenhum contato com a face, mas aí ele tem contato com o tórax e é preso no pescoço do indivíduo. E aí ele aumenta um pouco aí a chance de reinalação de CO2, quanto maior a máscara, maior a chance de reinalação de CO2, mas às vezes é indicado para indivíduos que têm trauma de face, por isso que a contraindicação é relativa. Então, além da interface, a gente tem a porta exalatória. A porta exalatória é muito importante para a ventilação não invasiva, uma vez que o circuito é único. Se o circuito é único e ele só garante a pressão, ele só garante a fase inspiratória, a gente tem que exalar o ar por algum lugar. E este lugar é a porta exalatória. Então, normalmente o que a gente vê é essa porta exalatória única, ou então a gente pode ver nos conectores e na própria máscara. Então, se seu equipamento está alarmando vazamento extremo, pode ser que você esteja com isso conectado nessa máscara. E aí você tem essa porta exalatória e essa porta exalatória. Então, apesar dele garantir alguma compensação de vazamento, você está vazando excessivamente. Então, ou você vai usar esse conector com outra máscara, que não tem a porta exalatória, ou você usa essa máscara conectada direto no circuito, tá bom? Então tem que tomar cuidado com isso, porque isso é um problema importante. Então, já que estamos falando de problemas da ventilação não invasiva, que a gente tem que tomar muita atenção, que a gente tem que tomar muito cuidado. O tipo de interface para o tipo de rosto e o vazamento excessivo. Se houver vazamento excessivo na ventilação não invasiva, pode ser que ela não dê certo. Pode ser que ela não garanta esse ajuste, essa troca gasosa, que não resolva a insuficiência respiratória. Então, é uma coisa muito importante para a gente tomar cuidado. Da porta exalatória, que eu já estava falando para vocês anteriormente,
e encontrar a interface para o rosto do seu paciente. Às vezes você só tem 2 tipos de máscara e você tem que atender rosto pequeno, rosto comprido, nariz grande, queixo curto. O indivíduo está sem prótese dentária, então ele tem uma depressão aqui na bochecha, na face. Então, realmente é um jogo. Você tem que conseguir encaixar o que você tem ao rosto do indivíduo que você está atendendo. Então, normalmente, com poucos tipos de máscara e normalmente PMG de tamanho, você tem que saber mais ou menos olhar para o seu paciente e escolher aquela interface que melhor vai se adaptar, que melhor vai encaixar para evitar vazamento. Mesmo se você não tiver PMG, mais de um tipo de máscara, o que você pode fazer é usar a placa de hidrogel ou espuma para facilitar o acoplamento da ventilação não invasiva, dessa máscara, dessa interface nas laterais do rosto do indivíduo. Ou vedação labial ou alça de queixo, quando o indivíduo fica com a boca aberta por muito tempo, e isso vai evitar a distensão abdominal. E lembrar que só apertar a fixação vai diminuir o conforto, não necessariamente vai favorecer essa ventilação não invasiva. Você predispõe o indivíduo a ter mais risco de fazer úlcera de pressão na pele e não necessariamente diminui o vazamento, tá bom? Então, só apertar não vai funcionar. Aqui a gente tem um estudo que mostrou que o quanto mais vermelho é onde mais faz pressão na face do indivíduo. E aí essa imagem infeliz do Google mesmo, que demonstra aí um prejuízo para esse indivíduo. Valeu a pena, mas custou uma necrose importante dos tecidos. Isso é porta de infecção. Isso realmente é um prejuízo para o indivíduo, tá bom? Ainda mais idoso. Outro problema da ventilação não invasiva, e se ela não der certo? E se ela não der certo, intubação obrigatória, né? A reavaliação indicada na Diretriz Brasileira de Ventilação Mecânica é reavaliar a cada meia hora e no máximo em 2 horas. Se o indivíduo não tiver melhorado nem um pouco, nem tanto quanto clinicamente na sua avaliação e nem gasometricamente, a obrigação é fazer a intubação orotraqueal e partir para uma ventilação mecânica invasiva. Então, não sucesso ou falência de ventilação não invasiva é a mesma coisa, a nomenclatura, para aqueles indivíduos que têm, então, piora ou não melhora do desconforto, do rebaixamento do nível de consciência, da troca gasosa, da taquipneia e assim por diante. E lembrar que é muito importante para os indivíduos que têm hipercapnia, o sucesso é de 75% dos indivíduos, então pode ser que dê muito certo. Agora, os indivíduos hipoxêmicos, são aqueles da SARA leve, da pneumonia, pode ser que só 50% tenham sucesso. Então, a chance disso dar certo com os indivíduos hipercápnicos é muito maior do que com os indivíduos hipoxêmicos. Então, a ventilação não invasiva está indicada com recomendação forte na literatura, principalmente para os indivíduos hipercápnicos, tá bom? Então, vou chegando ao fim, e aí eu queria concluir relembrando algumas coisas. Então, a ventilação não invasiva é feita de forma através de uma interface externa. Normalmente, o aparelho de ventilação não invasiva tem circuito único, porta exalatória e linha de pressão no ambiente hospitalar. O objetivo é normalizar a troca gasosa, aliviar sintoma do aumento do trabalho respiratório. A indicação clássica para os indivíduos hipercápnicos, então, e a gente viu outras indicações como a broncoscopia, o edema agudo de pulmão, sintomas nos cuidados paliativos. E aí, como fazer então? Tomar cuidado, muito cuidado com a porta exalatória excessiva, se está no circuito e na máscara, escolha um dos dois. E, por favor, vazamentos e insucesso. Vamos respeitar o indivíduo no momento do conforto do uso da ventilação e não apertar demais essa fixação. E no momento que tiver um insucesso, é obrigatória a intubação orotraqueal, porque se você prolongar demais o momento da intubação orotraqueal, isso tem desfechos muito mais negativos estabelecidos já na literatura, tá bom? Obrigada pela atenção. Esse é meu e-mail para contato.
Dúvidas? Sugestões? Elogios? Aproveita e se quiser fazer questões, faz parte do Descomplica, tá? Claro. Nós temos meia hora, se vocês quiserem debater essa meia hora, perguntar, podemos aqui, né, Heloísa? Ela tem uma dúvida. Se não tiver o modo no ventilador mecânico, se não tiver o modo de não invasiva, você pode só ajustar os parâmetros, então, com VIP e pressão de suporte, utilizar menos? Você pode fazer isso, mas pode ser que dê muito errado, porque o ventilador, quando ele está para a ventilação invasiva, ele não permite nenhum vazamento. Quando ele identifica um vazamento, ele vai começar a alarmar e vai prejudicar, vai falar circuito desconectado, e aí ele vai ficar abortando os ciclos. Então, se você colocar ventilação não invasiva num aparelho de ventilação invasiva, sem o módulo de ventilação não invasiva, ele não vai entender, porque ele quer aquele ambiente perfeito. Cuff, tudo vedado, eu entendo que tudo é um sistema único. Aí, se você coloca uma máscara que tem um pouquinho de vazamento, se o indivíduo tiver sonda nasentérica, que é o básico, ele vai ter o vazamento por onde sai a sonda nasentérica. Provavelmente, a ventilação vai ser muito prejudicada e não é recomendado. Se a VNI tem que estar com base aquecida. É indicado para o tempo de terapia. Então, se você vai fazer uma terapia maior ali do que 2, 3 horas, é indicado a base com aquecimento, sim. Agora, se for menor que isso, tudo bem usar sem. Mas é sempre bom usar com. Usa com. O filtro, aí depende do aparelho. Tem aparelho que recomenda o uso do filtro. Você está falando bacteroscópio, para evitar a contaminação do aparelho. Aí vai variar de aparelho para aparelho a recomendação do fabricante. Mas não necessariamente é utilizado. E não adianta colocar o filtro próximo do aparelho e achar que isso está umidificando. Porque o filtro ele é trocador de calor, então ele tem que estar próximo da via aérea para reter o calor, para poder liberar o calor para a próxima inspiração. Oi. No caso do setup de parede, como saber ajustar os parâmetros e quais são eles? Certo. Eu não coloquei nada na apresentação, vocês viram, sobre números, né? Não sou a favor de receita, né? Mas benefícios hemodinâmicos e alveolares, propriamente dito, a gente só vai conseguir atingir a partir de 5 centímetros de água. Agora, o CPAP de parede... A gente tem, então, na válvula aqui, quanto mais você aperta essa válvula, óbvio, depende do fabricante, mas normalmente quanto mais você aperta a válvula, maior pressão, né? Depende do fabricante, você tem que olhar para a válvula e ver qual número que está ali próximo do final da válvula, dessa parte aqui. Normalmente aqui está o final e os números estão escritos aqui. E aí você vê quanto que está dando para o indivíduo. Mas a sua pergunta era quanto usar? Isso, no caso, no ajuste do setup de parede em si. Dessa válvula ou da válvula da parede? Da parede. Ah, tá bom. Da parede, a recomendação vai depender do fabricante, também daqui. Mas normalmente eles falam ali da válvula redutora, então ela vai dar em pressão. E aí normalmente fica entre 3 e 4, mas aí vai depender do fabricante. Normalmente menos que isso, abaixo disso. As recomendações devem estar no manual para a gente poder ver. E aí este aparelho, ele vai permitir que você aumente mais aqui, aí vai variar de aparelho para aparelho, a FO2 e a quantidade de fluxo, né? E aqui a gente encaixa esse circuito. Quando eu ainda trabalhava em UTI, já estava saindo isso de uso, ainda está usando? Então, na UTI, a gente, bom, pelo menos o que é a realidade do Hospital das Clínicas, no momento a gente não usa isso na UTI. Isso aí normalmente fica nas unidades de internação e nas unidades de emergência. É porque facilita, né, o uso, que é um aparelho que você pode ter com mais facilidade no transporte, pode ter ali a mão mais fácil do que aguardar vir o aparelho de ventilação não invasiva. Mas a gente está usando muito mais os aparelhos específicos para ventilação não invasiva. Sobrou da UTI, eles estão mandando pra internação. É. Não vamos desperdiçar.
Aproveita lá na intervenção. Oi, Gi. Lari, uma dúvida na asma. Na asma, vamos lá. O paciente está lá na crise de asma, você falou que as duas Terapias. Terapia melhora. Sim. Colocar a terapia, a inalação, junto com a máscara, É o match perfeito. era a minha dúvida, de colocar antes e depois fazer o CPAP ou Não, o match perfeito talvez seja utilizar a terapia direto no aparelho, né? Então, quando eu ligo o aparelho, lá na... Não vou achar a foto aqui, enfim. Quando você liga o aparelho, você pode colocar no circuito diretamente a inalação. Era a minha dúvida, porque eu faço isso, eu pensei, nossa, estou fazendo. Não, tá fazendo certo. É que tem alguns casos que, se você for ver, se for ainda uma asma mais leve, ele consegue só fazer a inalação e fica bem, e talvez você utilize a ventilação não invasiva num segundo momento. Mas dependendo do caso, dá para colocar, fazer juntos, concomitantes ao mesmo tempo. É óbvio que vai depender da gravidade do broncoespasmo, porque talvez a ventilação não invasiva, você fique pressionando, isso aumenta a reatividade e aumenta a contração do broncoespasmo. Mas tá certo usar junto. Peraí, ali, ó. Tá. Você citou que ela seria usada quando existe uma falha no TRE. Isso. Mas o TRE em si, ele já é um binível, né? Um bileve. Certo. Você faz o treino de Sim, se você utilizar em Se suporte. ele falhou e eu vou estubá-lo mesmo assim, ele vai falhar na VNI também. Não necessariamente. Porque se você tiver com um suporte aumentado, o que é TRE para a literatura? É um suporte diminuído, um valor mágico. Não gosto de números de receitas, mas tem um valor na literatura diminuído. Se esse indivíduo está na ventilação invasiva com um valor alto, para dizer que ele passou no teste, você tem que abaixar esse valor de suporte. Então, não faça esse momento com o indivíduo hipercápnico e desmama ele direto para a ventilação não invasiva. É óbvio que se ele tiver com um suporte tão alto e você já queira estubá-lo, talvez dê errado. Mas talvez valores ali um pouco mais próximos do TRE, mas que não seja o TRE, é o momento de estubá-lo direto para a ventilação não invasiva. Deu para entender? Tem a segurança, né? A garantia de que ele não vai falhar na VNI, vai ter que ser reintubado. Você põe ele em risco. Sim. Risco de reintubação. Mas você pode ficar esperando o melhor momento e não ter nunca o melhor momento, que é o momento do TRE. E principalmente se for fazer o TRE em tubo T, que é um estresse aumentado que com certeza não indicado para essa população. Mas talvez você veja o melhor momento, o indivíduo está melhorando clinicamente, mas ele não atinge aquele valor maravilhoso que você quer ali pro TRE. Às vezes ele está um pouco a mais só, e aí sim você consegue tirar ele da ventilação mecânica sem atingir aquele valor estabelecido de TRE. Falha de TRE, eu entendo cansaço de musculatura e o paciente tem que descansar. Então, após a falha, não dá para tirar ele por ele não ter direto. Sim, então você não faz o TRE. Você não faz. Não faz o TRE Só e uma vez ele falhou, você espera o descanso, isso. você vai direto para não... Direto para não invasiva, como facilitadora, por isso este nome, para ele não falhar e você ter que ficar repetindo testes e testes até que ele seja bem sucedido. Provavelmente ele não vai ser bem sucedido. Então acho que eu só talvez não tenha falado não fazer o teste, acho que é isso que ficou faltando. Oi. Era basicamente a mesma coisa. A mesma coisa. Só que aí agora me gerou uma outra dúvida. Por quanto tempo eu vou poder manter esse paciente fazendo períodos de VNI que não será considerado pela instituição uma falha de extubação e para a gente poder manter ele fora do tubo, por exemplo? Certo. Então, alguns estudos, poucos talvez, eles falam de fazer 24 horas pós-extubação de ventilação não invasiva. E é o que eu tenho feito na minha prática clínica ao longo desse tempo. Mas não corrido. Corrido. 24 Então, horas nesse momento, contínuas. Não é considerado falha. Não é considerado falha. Horas em VNI. É facilitação do desmame da ventilação não invasiva. É um pouco... Começa a contar depois que ele... Não, você pode contar a partir do momento que ele foi estubado. Mas o que você faz é reavaliar o tempo todo, durante essas 24 horas, se ele não teve deteriorização de nada. Desconforto respiratório, troca gasosa e etc.
E aí você vai fazer 24 horas pós-extubação da ventilação não invasiva e vai reavaliar periodicamente, é óbvio que vai retirar a máscara, fazer higiene, avaliar a secreção, aspiração, se ele consegue ficar um tempo fora. E normalmente a gente engessa essas 24 horas para esses indivíduos hipercápnicos, principalmente, e com fatores de risco. Quando eles se somam vários fatores de risco, a gente deixa um período maior mesmo, e aí retira após 24 horas e vê como o paciente fica. E aí você permite ali 3 a 4 horas de descanso, retorna para a ventilação não invasiva. O momento em que ele falhou da ventilação não invasiva é quando ele deteriora clinicamente. Então ele vai ter piora do desconforto respiratório, troca gasosa muito prejudicada, eu estou aumentando muitas pressões, eu estou aumentando muito oxigênio na ventilação não invasiva, então é o momento de talvez repensar a ventilação não invasiva. Isso fora do período de 24 horas. Também, Só as 24, também. Consegui deixar ele umas 2 horinhas sem, mas aí não, a gente ainda está precisando manter a cada 2 horas, 1 hora pelo menos de VNI. Tudo bem fazer, Não é falha. não é falha, tudo bem você fazer de forma não intermitente, não tem problema. Polêmico. Mas é gostoso esse debate. Quem dá mais? Como é que é a experiência de vocês lá? Vocês mesmos que introduzem a DNI, tem alguém que pede Sim, vamos lá. A autonomia? autonomia no Hospital das Clínicas para ventilação não invasiva é 100%. O fisioterapeuta provavelmente ele tem muito mais conhecimento, embasamento e experiência do que a equipe médica. É óbvio que cada caso é um caso. Mas como o Hospital das Clínicas é um hospital escola, a gente tem muitos residentes da medicina, provavelmente o fisioterapeuta que está ali na terapia intensiva já há alguns anos, ele tem mais embasamento e conhecimento do que um residente da medicina que está ali passando por um mês naquele estágio de terapia intensiva. Então, a autonomia é 100%, a gente que faz a prescrição, a utilização, os ajustes de pressões. Então, a gente tem autonomia 100%. Até que ponto é tolerável uma hipotensão, uma bradicardia para um da VNI? Certo. Se o indivíduo ele cursa com hipotensão e bradicardia na ventilação não invasiva, pode ser que ele tenha prejuízos com as pressões que você programou. Então, se isso está tendo uma repercussão negativa, normalmente a pressão positiva ela vai vir para ajudar a conformação do tórax e o posicionamento cardíaco. Se você estiver aumentando demais a pressão alveolar e aumentando demais a pressão intratorácica, ele vai ter repercussões negativas e aí você vai ver um retorno venoso muito ruim. Então, o objetivo de diminuir o retorno venoso é positivo, mas ele pode começar a ficar negativo quando ficar com sintomas e com sinais de instabilidade hemodinâmica. Assim, antes de colocar a VNI. Antes de colocar, Eu tenho um paciente com ICC, ele já faz uso. Cheguei naquele dia, tá, pressão 9/6, tá com 54 de frequência cardíaca. então, como... Seria uma contraindicação? Seria uma contraindicação relativa. Às vezes você pode pensar, ué, mas eu vou fazer a mesma coisa com a ventilação mecânica invasiva. Ele também vai pressurizar o tórax, ele também vai fazer. É óbvio que em outras condições, mas intratorácico, pensando na caixa torácica, a ventilação invasiva e a não invasiva, se você ajusta errado, se você ajusta de mais ou de menos, as pressões vão ser prejudiciais para os indivíduos de ICC. Então, eu acho que, mesmo com essas condições que você está me descrevendo, talvez valha o teste para ventilação não invasiva e se for uma coisa, uma instabilidade tão grave, aí está indicada a intubação orotraqueal. E às vezes tem congestão pulmonar, você faz ele até melhora. Melhora. Muito na INCOR a gente fazer isso. É que meus pacientes são todos assim. ICC? E ele já faz uso da ventilação não invasiva, né? E se tira, fica desconfortável. Às vezes eles ficam descompensados e aí talvez o que ele precisa é um balanço hídrico negativo, para a ventilação não invasiva não ser só a responsável do tratamento. Às vezes as coadjuvantes elas devem ser feitas, né? Diurético, muito diurético, às vezes terapia hemodiálise para tirar um balanço mais importante num primeiro momento e drogas vasoativas para aumentar a contratilidade cardíaca. Ah, mas isso é setor de internação. É setor de internação. Só básico.
Mais alguma dúvida? Quantos trabalham em home care e tem pacientes com ventilação não invasiva em home care? Aproveita e discute, que isso é a grande coisa aí do momento, né? Aproveita. É. Eu não tenho muita... Eu tenho Que a zero... frequência é alta. Eu tenho zero experiência com CPAP domiciliar. Fechou, então? Ninguém quer mais? Tudo bem? Concluímos? Está descomplicada a VNI? Está descomplicada, né? Larissa, muito obrigado. Obrigada a vocês. Bom, Ó, eu vou pôr de novo aqui meu e-mail, se alguém precisar. Pode colocar os contatos. Nós convidamos vocês na próxima quinta, temos uma boa. Descomplicando aqui, nós vamos complicar, acho que é a corrida de rua, né? O atleta. É a Marcela, ela também é do HC. Exatamente. Ela é fisioterapeuta do Então esporte. vocês estão convidados para a próxima quinta. E agora vamos tomar um coffee. Coffee break. Bom, muito obrigado a todos. Tenham uma boa noite.